Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Então, atendendo ao pedido, eu vou começar a série de vídeos sobre genética. Mas antes de entrar na genética propriamente dito, a gente precisa rever alguns conceitos ligados à divisão celular, porque a divisão celular, especialmente a meiose, vai impactar na forma em que o DNA e os nossos genes se dividem e formam as nossas células reprodutivas, que são os gametas. Então, só para lembrar, a gente vem da união de duas células, né? Do espermatozoide e do óvulo, que na fecundação se tornam uma célula só, que é o zigoto. Depois essa célula primordial se divide várias vezes e essas células vão se organizando, se especializando, até que por volta da 12ª semana de desenvolvimento, a gente já tem uma mini pessoa, digamos assim. O embrião, ele passa ao desenvolvimento de feto, mas todos os órgãos básicos já estão formados e vão só terminar o desenvolvimento. E isso só é possível porque as células sofrem um processo de divisão celular chamada mitose, em que são formadas células idênticas à célula mãe ou célula original. A mitose acontece então para o crescimento do organismo e para a regeneração celular. Nesse momento em que eu estou aqui falando, que você está vendo esse vídeo, está acontecendo muita regeneração celular no nosso corpo. Estão se formando novas células da pele, novas células sanguíneas, entre outras. Então, esse processo é um processo que acontece ao longo da vida toda. E também os seres unicelulares fazem reprodução assexuada através da mitose. Mas as células elas não estão se dividindo o tempo todo, elas estão cumprindo uma série de outras funções. Então, quando a célula não está se dividindo, ela está num período que é chamado de interfase ou intérfase, que é quando ela vai desenvolver todas as outras funções, como produzir proteínas, formar novas organelas e, inclusive, duplicar o DNA antes que haja uma divisão celular. Esse DNA precisa ser duplicado porque, se ele não fosse duplicado antes da divisão, essas células formadas iam ficar cada vez com menos DNA, com metade do DNA. Então é importante que antes que a célula se divida, esse DNA se duplique e as células formadas recebam a mesma quantidade de DNA e todos os genes que a célula original. Se a gente for olhar o ciclo celular, a maior parte do ciclo, então, é a intérfase e o período de divisão mitótica equivale a apenas 10%. Antes da célula se dividir, ela precisa organizar melhor esse DNA, porque o DNA é uma molécula que é organizada enrolando em torno de proteínas, que a gente chama de histona, como se fosse um carretel de uma linha, que vai organizar essa linha. Mas antes do período de divisão, essa linha está mais aberta, para que as enzimas responsáveis pelo processo de transcrição possam atuar. Depois que o DNA foi duplicado na replicação, esse DNA ele vai ser organizado nas histonas, que funcionam como uma espécie de carretel, e vai se condensar, dando um aspecto de X para esses cromossomos, como está representado na figura. Duas fitas, as duas cópias, ficam ligadas a partir de uma proteína chamada centrômero. Cada espécie vai ter um número de cromossomos diferente um do outro. No caso da nossa espécie, nós temos 23 pares de cromossomos, então nós somos uma espécie diploide, isso quer dizer que para cada cromossomo a gente tem um par que tem genes para as mesmas características. Desses pares, um cromossomo sempre tem origem no óvulo e o outro no espermatozoide. Então, só para recapitular, para cada cromossomo que a gente tem um par. Um vem do óvulo, o outro do espermatozoide. A gente chama esses cromossomos de cromossomos homólogos. Antes da célula se dividir, esses cromossomos eles se duplicam, mas eles ficam contando como um cromossomo ainda, porque as cópias estão fisicamente unidas por essa proteína chamada centrômero. Ele fica com esse aspecto de X porque as cópias estão então ligadas. Cada cópia do DNA a gente vai dar o nome de cromátide irmã. Então, cromátides irmãs são as cópias ligadas pelo centrômero e cromossomos homólogos são os cromossomos que possuem os mesmos genes. Um veio do óvulo, o outro do espermatozoide. A intérfase, então, é uma fase em que não tem a divisão, mas que
a célula vai precisar se preparar para essa divisão. Como que ela se prepara? Além da duplicação do DNA, existe a duplicação de uma outra estrutura proteica chamada centríolo. Os centríolos se duplicam, então, e eles estão sempre em par, e também tem a formação das fibras do fuso mitótico, que são proteínas que vão ajudar a organizar os cromossomos na hora da divisão. Já passando para a divisão celular em si, começando pela mitose, a gente pode dividir esse processo em fases. Na célula, no nosso corpo, não é uma divisão tão exata. Não é que a célula, agora estou nessa fase, depois estou na outra. É um processo contínuo. As fases o ser humano criou só para poder entender melhor esse processo de divisão. A primeira fase é a prófase. Na prófase, a carioteca, ou membrana nuclear, ela se desfaz. E aí as fibras do fuso que estão lá no citoplasma conseguem se ligar aos cromossomos. Numa fase seguinte, que é a metáfase de meio, esses cromossomos se alinham no centro da célula. Então eles formam uma linha aqui no centro. Depois, na anáfase, ana, quer dizer separação, aquelas cromátides irmãs que estavam ligadas pelo centrômero, elas se separam. O centrômero se rompe e elas se separam. E aí cada cromátide, cada cópia do DNA vai para um polo da célula. Por fim, as cromátides estão divididas, então cada célula filha, cada célula formada vai receber os mesmos cromossomos e a mesma quantidade de DNA. Tem ainda uma fase final, que é a citocinese, em que o citoplasma e a membrana se dividem, completando esse processo de divisão. Então, gente, mas na mitose, as células formadas, elas são idênticas às originais. Mas imagina se as células germinativas, ou os nossos gametas, fossem formados por mitose. Quando houvesse a fecundação, esse zigoto ia ter o dobro da quantidade de cromossomos e de DNA, né? E aí cada vez mais, então não ia dar muito certo. Então, o que acontece na prática é que nós somos seres que temos 46 cromossomos em nossas células somáticas, nas células do nosso corpo, mas quantos cromossomos tem nos nossos gametas? Cada gameta vai ter que ter 23 cromossomos para, na hora da fecundação, se restabelecer esse número de 2N igual a 46 cromossomos. Então, existe um outro processo de divisão celular, que é a meiose, que é um processo de divisão em que as células formadas têm metade da quantidade de cromossomos da célula original. Esse é um processo de divisão muito importante para a formação de gametas, principalmente nos animais, e também pode acontecer em alternância de gerações de outros seres vivos, como plantas, mas esse é um assunto que a gente não vai falar muito nesse vídeo. Vamos ver então como acontece a meiose e entender o que acontece de diferente da mitose. Na intérfase ocorrem os mesmos processos, os centríolos se duplicam, as fibras do fuso se formam, a carioteca começa a se desfazer. O DNA é duplicado também antes de começar o processo de divisão. Só que a meiose, diferente da mitose, acontece em duas etapas. A primeira etapa é uma etapa reducional, em que o número de cromossomos vai ser reduzido à metade. Na prófase 1, então, que é a prófase da primeira etapa da meiose, a carioteca ela se desfaz, os cromossomos eles vão se ligar às fibras do fuso, e o que vai ter de diferente da prófase da mitose é que vai acontecer um fenômeno chamado crossing over. O crossing over é um processo em que os cromossomos homólogos trocam pedaços, e aí isso aumenta a diversidade. É como se a gente pudesse combinar genes de um cromossomo que teve origem lá no espermatozoide com um cromossomo que teve origem nos óvulos. Então, isso aumenta a diversidade de possibilidades de gametas formados. E aí, aumenta ainda mais a variabilidade genética resultante da reprodução sexuada. A próxima etapa é a metáfase 1, que também é diferente da metáfase da mitose. É diferente porque, ao invés dos cromossomos se alinharem um do lado do outro, eles se alinham em pares, nos pares dos homólogos. E isso vai ter uma importância nas próximas etapas para que a divisão ocorra de forma equânime. A anáfase 1 da meiose também é diferente, porque não tem a separação das cromátides irmãs. O que se separam são os pares de homólogos. Então, cada homólogo do par que está alinhado ali, um do ladinho do outro, na metáfase 1, vai migrar para um dos polos da célula. A telófase é bem parecida.
o núcleo vai voltar a se fazer e a célula vai começar a se dividir, né, o citoplasma e a membrana. Mas o que tem de diferente aqui? A diferença é que aqui já tem uma divisão na quantidade de cromossomos. Então, se inicialmente tinham 6 cromossomos nessa célula representados, no final, cada célula filha formada vai ter 3 cromossomos, porque cada cromossomo do par de homólogos migrou para um dos polos da célula. A próxima etapa é a meiose equacional. E ela é importante porque o número de cromossomos já foi dividido, mas a quantidade de DNA ainda não. Notem que as cromátides irmãs continuam ligadas através do centrômero, então esses cromossomos continuam duplicados. Então, na primeira etapa da prófase, a carioteca se desfaz, os cromossomos se ligam às fibras do fuso. Na metáfase 2, eles se alinham um do lado do outro. Na anáfase, então, as cromátides irmãs finalmente se separam e migram cada uma para um polo da célula. E na telófase, mesma coisa, a carioteca volta a se formar e a célula começa a se dividir. Então, a gente pode dizer que a meiose 2, ou meiose equacional, é muito semelhante à mitose, não tem nenhuma diferença. A meiose 1 que tem algumas diferenças que vão ser determinantes para que haja, primeiro, um aumento da variabilidade por causa do crossing over e depois uma redução da quantidade de cromossomos à metade. Então, se a gente comparar, os pontos cruciais vão ser o crossing over na prófase 1, a organização em pares dos cromossomos homólogos no centro da célula na metáfase 1, a separação dos pares de homólogos na anáfase 1, né? E aí o restante é bem semelhante ao que acontece na mitose, não tem muita diferença. Inicialmente a gente tem uma célula aqui representada 2N igual a 6, ou seja, uma célula diploide com 6 cromossomos. Essa célula vai se dividir e as células formadas na prófase 2 já têm metade da quantidade de cromossomos. O que vai acontecer nas etapas seguintes é que esse cromossomo ainda está duplicado, então as cromátides irmãs precisam se separar na anáfase 2. E aí, ao final, a gente vai ter 4 células com 3 cromossomos cada, metade do número de cromossomos que essa célula inicial tinha. Então, gente, espero que tenha ficado claro. Tem outros vídeos que vão mostrar esse processo, inclusive estão lá postados já no Google Classroom. Vocês vão achar muitos vídeos falando sobre esse processo. Não é um processo simples, às vezes é um pouco difícil da gente visualizar, né? Mas é muito importante entender esse processo de divisão para poder entender depois como que os cromossomos vão formar os gametas se separando aleatoriamente. E aí a gente vai ter uma infinidade de possibilidades de combinação de gametas. E isso faz com que os seres que são gerados por reprodução assexuada tenham uma diversidade genética muito maior do que os seres que são gerados por reprodução assexuada. E a diversidade genética é muito importante para a sobrevivência das espécies, como vocês viram no ano passado. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo a gente vai discutir não disjunção cromossômica. E aproveito para dizer que a divisão celular não é um assunto que aparece muito no Enem, mas é importante entender para entender a genética. Mas tem questões que caem, que são mais conceituais de entender, por exemplo, que a mitose forma células idênticas geneticamente, que a meiose forma células que têm um aumento da variabilidade por causa do crossing over e tem metade do número de cromossomos. Mas a divisão celular cai no exame de qualificação da UERJ. Caem muitas questões que estão relacionadas a identificar se é mitose, se é meiose, a partir de figuras, a partir dos cromossomos que são representados. Então, quem vai focar em fazer o UERJ precisa conhecer essas etapas sim, tá? Lá no Google Classroom tem algumas questões da UERJ sobre esse assunto e na nossa apostila também tem questões sobre divisão celular. Quem quiser estudar mais sobre esse assunto pode fazer, tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida é só entrar em contato.